Jesus, o maior psicólogo que já existiu. O problema com a religião. Quero misericórdia e não sacrifícios. Mateus 12:7. A senhora Johnson é uma assistente social que supervisiona casos de abuso infantil e leva o seu trabalho muito a sério. O número de casos sob sua responsabilidade é maior do que a dos seus colegas, e ela trabalha mais horas porque tem a necessidade obsessiva de prestar atenção aos detalhes. Embora a senhora Johnson não seja uma pessoa religiosa, sua dedicação ao trabalho é religiosa. Hannah, que foi recentemente contratada para trabalhar com a senhora Johnson, também é assistente social e está ansiosa para crescer na carreira. Ela não se concentra tanto nos detalhes como a senhora Johnson, e sente que escolheu a profissão certa devido ao seu amor pelas crianças. Hannah é idealista e espera que o seu otimismo seja útil para enfrentar desafios mais difíceis. Ela tem uma grande paixão pela sua atividade profissional com as crianças. Infelizmente, a senhora Johnson não gosta nem das ideias nem da abordagem de Hannah. Ela acha que precisa defender o campo da assistência social de pessoas sonhadoras como Hannah, que dão mais valor à relação amorosa com as crianças do que ao seu trabalho árduo para protegê-las, cuidando obsessivamente dos menores detalhes operacionais. A única maneira de nos tornarmos bons assistentes sociais é passar mais tempo no campo de batalha e prestar atenção aos detalhes, costuma dizer a senhora Johnson. Com o passar do tempo, as coisas se tornaram cada vez mais difíceis. A senhora Johnson repreendia Hannah sempre que essa cometia um erro ao arquivar documentos. Constantemente criticava as decisões dela nos casos administrativos e nunca perdia a oportunidade de corrigi-la em relação à política do departamento. Hannah finalmente deixou o emprego, sentindo-se desanimada e oprimida. Acho que não fui feita para este tipo de trabalho, disse ela no seu último dia. A atitude de vocês diante da vida é diferente da minha. O trágico é que Hannah poderia ter se tornado uma boa assistente social caso tivesse recebido um estímulo suficiente. Mas como nunca seria uma profissional do feitio de Sra. Johnson, foi rejeitada. A Sra. Johnson sacrificava-se muito, mas lamentavelmente o seu sacrifício decorria mais da rígida necessidade de seguir as regras do que da compaixão pelos outros. As pessoas podem ter uma rigidez religiosa com relação a muitas coisas na vida. No caso de Sra. Johnson, tratava-se do trabalho. Jesus ensinou que a rigidez das pessoas sempre causa vítimas. Neste caso, Hannah foi a prejudicada. No decorrer da história, muitas pessoas se engajaram em mais formas de sacrifício como parte da prática religiosa. Abrir mão dos desejos especiais em benefício dos outros pode ser um sinal de verdadeira compaixão quando motivado pelo amor. No entanto, o sacrifício desprovido de amor é uma religião vazia. Jesus acreditava que a religião destituída de amor é sinônimo de religião vazia. É por isso que ele desejava misericórdia em vez de sacrifícios. A adesão rígida a práticas religiosas que perdem de vista o propósito original de desenvolvermos uma relação de amor com os outros é uma religião negativa. Jesus amava a religião, mas odiava a rigidez. O problema não é a religião, e sim a sua prática inflexível que priva as pessoas do que elas têm de melhor. Princípio espiritual. O problema não é a religião, e sim a rigidez religiosa. O propósito da religião é primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então volta para apresentar a tua oferenda. Mateus 5:24. Há muitos anos, um amigo chamado Vern
convidou-me para ir com ele visitar uma prisão municipal para conversar com os presos e descobrir um lado da vida que eu não conhecia. Meu amigo fazia isso regularmente. Cheguei ao presídio antes de ver e os delegados contaram que muitas pessoas bem intencionadas procuraram, no decorrer dos anos, oferecer apoio aos prisioneiros, mas a experiência demonstrava que esse amparo nunca foi duradouro. Ver é a única pessoa que provara ser capaz de manter fiel a um trabalho que não foi feito para os fracos. Ver percorria as celas oferecendo a cada detento uma pequena Bíblia e depois perguntava se ele gostaria de conversar a respeito de Deus. Quando o preso aceitava, Ver começava a falar dos benefícios de um relacionamento com Deus de uma maneira que os presos eram capazes de entender. Lembro que fiquei chocado com a linguagem que ele usava, mas quando olho para trás percebo que era talvez a única forma de se fazer ouvir. Nunca me esquecerei de Ver, com sua roupa esportiva fora da moda, falando com os prisioneiros em uma linguagem grosseira e inculta. Duvido que ele pudesse causar uma impressão positiva na maioria dos círculos religiosos, por causa da sua aparência e do seu jeito. Mas, felizmente, ele não se preocupava em que se enquadrar em grupos tradicionais. A religião de Ver era o seu relacionamento com os prisioneiros, com os delegados e com Deus. Todos tinham por ele o maior respeito. Penso na minha experiência com Ver e sou grato pela oportunidade de ter conhecido um homem que vivia a sua fé sem pertencer a nenhuma igreja específica. Jesus sabia que algumas pessoas usam a religião, mas que outras a vivem. Jesus condenava seu uso para alcançar uma posição social, oportunidades de apoio ou poder sobre os outros. Seu propósito era nos trazer vida. Estava evidente nos ensinamentos de Jesus que o amor e a reconciliação com os outros são mais importantes do que qualquer ritual religioso. A prioridade dele era clara: vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Princípio espiritual: a religião tem um único propósito: ligar-nos amorosamente a Deus e aos outros. O propósito das regras espirituais. Não penseis que vim abolir a lei. Mateus 5,17. Os psicólogos que estudaram o desenvolvimento da moral humana chegaram a uma interessante conclusão. Começamos a vida com regras bastante concretas para lidar com as questões morais. Temos que seguir as regras. À medida que amadurecemos, compreendemos que as regras são diretrizes e não leis rígidas que devem ser obedecidas. À primeira vista, essa afirmação pode dar a impressão de que estou dizendo que quanto mais as pessoas se desenvolvem moralmente, mais elas fazem apenas o que querem. No entanto, as pessoas demonstraram que no mais elevado nível de desenvolvimento moral, nós, seres humanos, levamos em conta não apenas as nossas necessidades, mas também as dos outros. Na vida de poucos que alcançaram estágios superiores da evolução moral, podemos observar o que Jesus ensinou, ou seja, que as regras só existem para nos ajudar a amar. O casal Tompkins me telefonou porque estava tendo dificuldade em controlar a filha adolescente, Amanda. Era uma jovem excepcionalmente inteligente e tinha sido uma aluna exemplar na escola até 2 anos antes. Agora ela fora reprovada na maioria das matérias, costumava matar aulas e tinha problemas por causa de seu comportamento. A criança modelo transformara-se em pesadelo. O Sr. e Sra. Tonks era
pessoas extremamente amorosas e bondosas. Parecia injusto que a filha de pessoas como eles tivesse um comportamento tão nocivo. Enquanto conversávamos a respeito do que está acontecendo, descobri que eles podiam estar involuntariamente contribuindo para o problema. Ambos haviam sido criados por pais autoritários, cuja disciplina era muito rígida e punitiva. Para compensar essa falta de amor, resolveram exercer a disciplina na sua família de maneira bastante diferente daquela em que tinham sido criados. O casal estava tentando ser o mais carinhoso possível com a filha, mas eles achavam que o amor não podia colocar limites. Agindo assim, pensavam estar respeitando a filha, deixando-a fazer tudo o que quisesse. Achavam que ela só se sentiria amada se soubesse que eles confiavam na sua capacidade de julgamento. Mas o que não compreendiam era que, além de respeito e confiança, o amor precisa colocar limites que deem segurança à criança. Com a ajuda de terapia, os Tonks foram capazes de estabelecer algumas regras no seu relacionamento com Amanda. Tratar os outros com respeito, honrar o toque de recolher e cumprir compromissos como ir à escola e realizar tarefas que lhes fossem designadas. No início, Amanda ficou furiosa com os pais, mas com o tempo as coisas começaram a mudar. A frequência de Amanda à escola melhorou, ela começou a passar menos tempo na sala do diretor e a sua linguagem em casa tornou-se mais civilizada. No entanto, a mudança mais importante foi o fato de que, em poucas semanas, a jovem pareceu mais feliz. A família Tonks descobriu a antiga verdade que Jesus pregou há muito tempo. Quando usadas as maneiras apropriadas, as regras existem para nos ajudar a exercer melhor o amor. Jesus ensinou que a forma mais elevada de desenvolvimento humano é amar os nossos semelhantes. Embora devamos aspirar a esse estado, não é fácil alcançá-lo. Todas as religiões contêm um conjunto de regras ou rituais que são usados para estruturar as atividades religiosas dos participantes. As regras que Jesus praticava serviam para facilitar o amor aos outros. Para ele, os mandamentos de Deus existiam para ajudar os seres humanos a alcançar o seu estado mais elevado, desenvolvendo a capacidade de amar uns aos outros. Princípio espiritual. Quando o amor é a lei, nós nos apoiamos nela para nos desenvolvermos.